Sensacional, galera. Estamos aqui com um convidado mega especial, um vendedor nato. Ele que é o Patrick Farago. Conhecido no Instagram como Vendedor Corajoso, começou vendendo roupas e se tornou o maior representante da marca. Em 6 meses depois, decidiu empreender e foi ao no sonho. Mas imprevistos o fizeram adiar a sua jornada. Agora, retomou sua caminhada vendendo brigadeiros na rua, provando que resiliência e propósito podem colocar qualquer pessoa no caminho da prosperidade. Roda a vinheta. Negócio em Jogo é o podcast feito para você, empresário e empresária, que todo dia risca a sua pele por acreditar em um sonho de ter um negócio de sucesso. Gratidão aos nossos patrocinadores oficiais, Move Negócios, mais que uma contabilidade, é uma ferramenta de gestão para o seu negócio e é potencial pleno, e é muito mais também que negócios, uma verdadeira escola de resultado. Meu irmão, seja muito bem-vindo aqui, é uma honra muito obrigado. Poder trocar essa ideia contigo. Ele falou para nós, já recebeu o convite de outro podcast aqui para vocês. O cara veio aqui primeiro, então tamo junto, gratidão, sinta-se em casa, meu irmão. Bora fazer esse movimento aí. Tamo junto, cara. O grande objetivo aqui é incentivar as pessoas, mostrar que não importa de onde você saiu, importa o que você decidiu, aonde você quer chegar. Não importa de onde você saiu. Cara. Sensacional. Autorresponsabilidade. Tá com quantos anos, mano? Cara, eu tenho 26 anos, sem barba parece que eu tenho 16. Daí eu deixo a barba pra não ficar tão jovem, né? Mas 26 anos. 26 anos. Mas assim, qual que é esse rolê? Da onde você veio? O que você tá fazendo aqui? Qual que é a ideia na rua? Sempre foi um sonho? Conta pra nós aí, meu irmão. Cara, eu acho que ninguém nasce sonhando em vender doce na rua, né? Acho que ninguém nasce. Meu sonho é vender brigadeiro no semáforo. Nossa, que sonho. Cara, normalmente as pessoas elas começam a vender algum tipo de produto na rua, algum doce, salgado, seja lá o que for. Começa a empreender na rua por 2 motivos. Ou por conta de necessidade, ou por algum sonho que ela precisa realizar. Ela precisa de mais dinheiro, então ela fala, cara, vou fazer uma renda extra com vendas de rua, por exemplo. Então a minha irmã, por exemplo, ela comprou um carro em 2017, se eu não me engano. Ela deu tudo que ela tinha de entrada no carro, só que ela comprou no final do ano e ela esqueceu que no início do ano tinha IPVA para pagar. E ela falou, cara, eu já não tenho mais dinheiro, eu comprei um carro zero e o IPVA de um carro zero não é barato. Sim. E agora, como é que faz? E aí ela começou a vender empadão na rua, por exemplo. E aí ela começou a fazer dinheiro com empadão na rua. E aí foi ali o meu primeiro contato com vendas. Ela começou a vender, teve um dia em específico, no final de semana. Ela vendia no sábado. Que sobrou mercadoria, e o meu cunhado veio comigo e falou assim, Patrick, seguinte, vem cá. Sobrou uma mercadoria aqui, cara, vamos lá vender? Se você vender, eu te dou uma comissão. O produto era um empadão, custava R$15 e eles iam me dar R$5 de gorjeta em cada unidade. Caramba, cara. Era uma boa gorjeta, era uma boa comissão, né? Sim, cara. Era uma boa comissão aí. Era um incentivo. E aí, naquela época, cara, eu trabalhava como repositor de mercado. Então, eu entrei num mercado para trabalhar como repositor, mercado de vila, com 15 anos de idade, e permaneci até os 20 anos de idade. E ali, com 17 anos, foi quando a minha irmã me resgatou para continuar trabalhando ali com ela, né? Eu já trabalhava com meu cunhado no mercado. Então, ele era gerente, e aí tinha um empreendimento que era os empadões, né, para vender ali, para pagar a dívida do IPVA, exatamente, com os empadões, e aí ele começou, eu tinha 17 anos, e eles me puxaram, Patrick, vem cá. No primeiro dia, cara, que eu saí vender com o meu cunhado, em questão de 1 hora, eu vendi 7 unidades. E aí eu ganhei R$35. Só que na época, eu trabalhava no mercado como funcionário, e eu ganhava R$50 por dia. E eu gosto muito de matemática, cara. E eu comecei a fazer conta. Eu falei, cara, e se eu vender 10 unidades, quanto é que eu faço? Eu faço R$50. Mas se eu vender 30 unidades, eu faço R$150. Mas se eu conseguir vender 50 unidades em um dia, eu ganho R$250. Mas R$250 é uma semana de trabalho. E eu comecei a fazer conta. E eu comecei a gostar da coisa. Quando eu era mais jovem, ali com os meus 14 anos de idade, mais ou menos, eu era um jovem, normalmente todo jovem é meio complicado, né? A aborrecência. 14 anos ainda. O cara, ele acha que é o cara, mas ele não é nada, no final das contas. E aí, isso. E a minha mãe, mesmo assim, ainda ela era uma pessoa difícil também de lidar. Então, às vezes, a gente entrava num atrito. Quando eu era pequeno, eu perguntei pro meu pai, quanto é que custa pra mim comprar uma casa? Ele falou, filho, você precisa de uns R$250 mil. Hoje em dia, com 250 mil não dá pra comprar uma casa. Dá pra comprar um apartamentinho, talvez. Sim. Mas na época eu lembrei disso e guardei isso dentro da minha cabeça. Falei, cara, como é que eu faço pra arrumar R$250 mil que eu quero sair de casa? Eu não quero mais morar com a minha mãe. E aí, eu encontrei um vídeo, cara, do Primo Rico.
ele mostrando como que ele fez pra juntar mais de 100 mil reais lá, trabalhando como funcionário. Ele trabalhava como garçom, bartender, fazia vários tipos de trabalho, freelancer. Eu falei, cara, dá pra juntar uma grana. E eu comecei a me conectar e me inspirar com empreendedores. Com os caras que juntavam a grana, que investiam dinheiro. E aí, ao mesmo tempo, eu via que tinha empreendedores que conseguiam fazer 100 mil reais mais rápido. E eu comecei a acompanhar essa galera na rede social. E eu comecei a me inspirar e entender, cara, dá pra fazer muita grana. Mas eu ganho por dia. Se eu vender minhas horas, eu tenho 24 horas. Eu tenho que dormir umas 8 ali, pelo menos. Então eu tenho 16 horas pra vender. Eu posso me profissionalizar e vender essas horas mais caro. Mas será que não existe um jeito mais rápido de eu fazer dinheiro? E eu parei e pensei, falei, cara, se eu for um professor, por exemplo, e eu ensinar pra uma pessoa, eu cobrar, sei lá, 100 reais por essa pessoa. Eu vou ganhar 100 reais? Investir uma hora. Mas, se eu conseguir colocar 10 pessoas dentro de uma sala, eu vou continuar investindo uma hora e eu vou receber 1.000 reais. E se eu colocar 100 pessoas? E se eu colocar 500 pessoas? E eu comecei a fazer multiplicação. Eu falei, caraca, velho, eu amo falar. Amo falar. Meu maior sonho é me tornar um palestrante. E que se conectou com isso naquele momento. Eu amo falar. Se eu conseguir falar para uma massa de pessoas, eu consigo ganhar muito dinheiro num curto espaço de tempo. É óbvio que não é fácil de juntar 500 pessoas dentro de uma sala, mas é possível. E eu entendi, caraca, cara, legal. E aí tinha um jovem, lá com os meus 17 anos de idade aproximadamente, tinha um jovem que se chamava Breno Perrucho. Já ouviu falar? Não. O Breno Perrucho, ele é sócio do Primo Rico. Ele devia ter uns 20 anos de idade aproximadamente. Ele tinha um canal no YouTube, ele tem até hoje. E o Primo Rico comprou 20% da empresa dele. E pagou R$1 milhão. E aí ali foi o meu primeiro contato com o equity. Eu entendi o que era equity. Falei, caraca, cara, o moleque tem 20 anos. Vendeu 20% da empresa por R$1 milhão. E eu comecei a acompanhar a jornada dele. E ele criou um quadro no canal do YouTube dele que se chamava Jovens Milionários. Ele começou a entrevistar jovens milionários. E eu comecei a acompanhar essa jornada, assisti alguns episódios, até que eu vi um episódio em específico que ele entrevistou um rapaz que se chama Ian Carso. Um rapaz aqui de Curitiba que tinha uma loja de roupas masculinas. E eu parei e pensei, falei, cara, já pensou se eu me conecto com o Ian? Eu crio uma amizade com o Ian, quem sabe? E algum dia eu posso me conectar com o Breno Perrucho. E algum dia eu posso me conectar com o Primo Rico. Porque, cara, é só eu me conectar, é só eu conversar com essas pessoas e criar essa amizade. E eu comecei a seguir o Ian em todas as redes sociais. Até que chegou um momento que o Ian abriu a oportunidade de ter revendedores da marca dele. E eu falei, cara, tá aí a minha chance. Durante um período da minha jornada, eu vendi empadão na rua. Empadão, pudim, banoffee, tortinha, doces e salgados. Mas eu não era um vendedor. Eu era um atendente, digamos assim. Eu não tinha técnica. Eu não sabia nem o que era gatilhos mentais, por exemplo. Persuasão, eu não sabia o que era. Eu vendia para pessoas conhecidas. E aí é um pouco mais simples. Eu chegava lá e falava, opa, tudo bem, dona Maria? Deixa eu te mostrar o que eu tenho aqui. E vendia ali, era um produto bom, barato. Não tinha concorrente, porque a gente morava numa cidade pequena. Onde você morava? Campo Magro. Campo Magro. É região metropolitana aqui de Curitiba. Sim, conheço. E aí não tinha concorrente, cara. Então era um produto bom, barato, vendia bem. Mas eu não tinha técnica de vendas. E a gente fidelizava muitos clientes. E aí, no final das contas, quanto mais você fideliza um cliente, você não trabalha de maneira intencional com técnicas de venda, você vai ficando, sei lá, um atendente, literalmente. Eu chego lá, ó, é isso aqui que eu tenho hoje, leva aí. E aí o Ian abriu essa oportunidade para revender as peças de roupa dele. Eu falei, cara, agora é a chance. Essa é a minha chance. Eu entrei em contato, conversei com o comercial dele, as peças eram 30 peças o mínimo. Eu falei, cara, vou investir. Só que o meu objetivo não era vender as peças de roupa. Era se conectar com o cara. Era se conectar com o cara. Eu falei, cara, beleza, custa uma camiseta custa 50 reais. Se eu vou vender a 100, para recuperar meu dinheiro de investimento, eu só preciso vender metade. Eu compro 30 peças de roupa, vendo 15 sobra, eu dou pro meu pai, vou usar. Se der certo de vender, show. Mas se não der, eu não vou perder dinheiro. A margem é boa, eu vou atrás desses caras. Efetuei a compra e o comercial me mandou mensagem, Patrick, beleza, agora me passa seu endereço. Eu falei,
Não vou te passar meu endereço porque eu moro perto, eu quero pegar essa mercadoria o quanto antes. Me passa vocês o endereço que eu vou pessoalmente buscar. E eu falei, cara, beleza, já tem essa oportunidade. Ele falou, não, pode vir. Eu falei, opa, beleza, já tô dentro do ecossistema do cara, eu já vou entrar dentro do escritório do cara, mas e aí, eu vou lá, pego na mão, Deus abençoe, muito obrigado, vou nessa, como é que é? E aí, vendo as peças, se não der certo, eu nunca mais volto lá. O que eu vou fazer pra me destacar? E aí eu peguei o empadão que eu vendia com a minha irmã. A massa do empadão é parecido com uma massinha de modelar. E eu fiz a logo da marca com a massa de empadão e assei. E levei. Na hora que eu cheguei lá, eu cheguei com 2 empadões. Um empadão com a logo, outro empadão com o nome da marca. E uma outra bandejinha assim com um brigadeiro. Que a minha irmã fazia os produtos, a gente vendia e eu levei. Na hora que eu cheguei lá, o rapaz do comercial já pegou o celular, começou a me gravar e colocou nos stories. Já, olha o que o Patrick trouxe pra gente e tal. Eu falei, caraca, acho que eu acertei. E o Ian, nada. Eu tinha o programador, tinha os 2 rapazes do comercial, tinha do atacado, do varejo, tinha o designer, tava todo mundo ali. Era um apartamento grande, ali no Água Verde. Daí cada um tinha o seu quarto e na sala era o escritório deles. Então eles estavam começando a crescer. Eu falei, cara, tá legal, mas e aí, cadê o Ian? Eu não tô aqui pra trocar ideia com vocês, eu quero o Ian. No que o Ian chegou, ele falou assim, caraca, foi você que fez isso aqui? Eu falei, foi eu que fiz. Ele falou, é esse tipo de gente que eu quero comigo. Caramba. É esse tipo de gente que eu quero trabalhando comigo. Quantas peças você pegou, Patrick? Eu falei, cara, eu peguei 30 peças de roupa. Uma vai ficar pra mim, uma vai ficar pro meu pai, tenho 28 pra vender. Ele falou, ó, se você vender essas 28 peças de roupa em 30 dias, eu te entrevisto no meu canal do YouTube e a gente posta você lá e vamos ver o que dá. Eu falei, cara, agora é minha oportunidade. Era isso que eu precisava, era isso que eu queria. Eu falei, vamos nessa, vai dar certo. Só que eu não sabia vender ainda, como eu te disse. Aí eu fiquei uma semana pensando no nome da minha marca. Cara, aí pesquisava no Instagram, putz, já tem uma loja com esse nome. Eu pensei, cara, como é que eu vou criar o site? Mas eu fiquei muito preso no nome, cara. Eu sei lá, eu tentei criar uns 10 nomes diferentes, sempre já existia o nome. Falei, cara, e agora? Mas eu parei e pensei, falei, cara, ele não pediu pra mim criar uma marca. Ele pediu pra mim vender as peças de roupa. Aí eu peguei um papel, uma caneta e comecei a anotar. Nome por nome. Quem é que poderia comprar as minhas peças de roupa? Quem é que poderia me indicar e me conectar com outras pessoas que poderiam comprar essas peças de roupa? E eu fiz uma lista com 100 nomes. Cara, 100 nomes para 28 peças de roupa, qual é a chance disso aqui não dar certo? Falei, vamos nessa. E aí eu pegava o meu telefone, ligava. E aí, André, tudo bem, cara? Ó, seguinte, eu tô vendendo umas peças de roupa masculina aqui, eu gostaria de ter a oportunidade de te apresentar. Não, Patrick, eu tô sem dinheiro, eu não quero comprar peça de roupa, não. André, fica tranquilo, cara, não tem problema. Eu não quero te vender, eu quero te apresentar. O importante é você conhecer meu trabalho. Eu garanto pra você que eu não vou forçar você a comprar nada. Eu chegava pra apresentar e eu não sabia o que ia falar. Eu começava a contar a história da marca. Que o Ian foi pros Estados Unidos, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo e tal. Enfim, ficava 15, 20 minutos contando a história da marca. Até que em algum momento a pessoa falava, e aí? Já entendi, legal, mas cadê as peças de roupa? Opa, desculpa. Tá aqui as peças de roupa. E aí começava a apresentar. Uma caixa de papelão cheia de roupa. Tirava pra fora e começava a apresentar ali as peças de roupa. E, cara, numa brincadeira dessa, eu cheguei a vender R$1.000 em um único dia com uma pessoa que falou pra mim que não queria comprar peça de roupa nenhuma. Caramba, cara. Foram 7 dias pensando no nome da marca. No meu primeiro dia de vendas, eu vendi 10 peças de roupa. No segundo dia eu vendi 5. Ou seja, em 2 dias eu consegui matar 50%. Não, o custo com certeza, mas 50% da meta. Porque a minha preocupação já não era mais o meu custo. Minha preocupação era bater a meta dentro do prazo que ele me passou. Porque o meu objetivo não era fazer dinheiro, nem recuperar o dinheiro. Sim. Meu objetivo era me conectar com ele. E aí eu levei 2 dias pra bater 50% da meta. Um pouquinho mais de 50%. Falei, caraca, eu não vou apenas me conectar com o Ian. Eu tenho uma oportunidade de fazer dinheiro aqui. E eu comecei a vender, cara. Comecei a vender, ele me chamou pra entrevista. A gente se conectou. E eu comecei a vender, sair do emprego. Então, assim, como é que foi minha jornada como empregado? Eu trabalhei dos 15 aos 20 como funcionário do mercado. E eu saí porque eu sonhava em me tornar um palestrante. E eu entendi que ali eu não ia ganhar dinheiro suficiente para bancar
alguma formação em coaching, ou seja lá o que for, pra mim me tornar um palestrante. Dos 17 até os 21, eu trabalhei na panificadora com a minha irmã. Então, dos 17 até os 20, 3 anos da minha vida, eu trabalhei em 2 empregos, como funcionário. E eu sempre me esforcei muito. Sempre me esforcei mais do que a maioria. E pela minha cabeça passava, cara, eu acho que tem alguma coisa diferente em mim. Tem alguma coisa diferente em mim, não é possível. Eu me destaco demais. Mas não era arrogância. Eu só pensava e ficava quieto. Não saía espalhando por aí. Né? E aí, nesse processo, em algum momento eu saí da panificadora da minha irmã, já não estava mais no mercado, eu trabalhei de Uber durante um período, já estava no meu 3º carro, já estava quitado, com 21 anos de idade. Aí fui convidado para trabalhar numa marcenaria, ainda como funcionário, estava ganhando bem, mas não estava feliz. E aí apareceu a oportunidade com o Ian. Eu falei, cara, eu vou sair desse emprego aqui, vou empreender. Vamos nessa, tá dando certo. Se eu tô conseguindo vender, mesmo sendo empregado, não tendo tanto tempo, mesmo sem estudar, eu vou sair daqui, vai dar certo. Aí saí do emprego, vendi meu carro, e aí veio uma decisão. Falei, cara, tá na hora de eu me tornar um homem, né? Tá na hora de eu me... Chega de ser um moleque. Aí fui conversar com a minha mãe. Minha mãe sempre muito protetora, né? Ela sempre tentou me proteger, sempre ficava debaixo da asa dela. Então, com 21 anos de idade, eu não sabia fazer um arroz. Não sabia lavar uma roupa. E aí eu falei, mãe, ó, eu tô indo embora. Tá na hora de eu me virar, né? Porque eu sempre quis crescer. Sempre quis empreender e me virar sozinho. Mas minha mãe tava me protegendo, então tava fácil pra mim. Ela falou, mas como assim? Vai embora? Eu falei, mãe, tá na hora, 21 anos, eu tenho dinheiro, eu vou me virar. Peguei meu carro, isso em setembro de 2021. Peguei meu carro, vendi meu carro, tinha um Ford Ka 2019, vendi por 40 mil reais. Falei, cara, com 40 mil reais eu consigo alugar uma casa, montar meu estoque de roupas, eu compro um computador e eu começo a estudar. E foi o que eu fiz. Cara, questão de 30, 35 dias ali, aproximadamente 40 dias, eu gastei mais de 20 mil reais. Porque eu comprei o estoque de roupas, eu comprei um bom computador, comprei treinamento para entender como é que funcionava um e-commerce, comprei todos os móveis da minha casa, fiz a mudança, pagava aluguel, comida, tudo que você possa imaginar, eu fui investindo. E aí, fiz 22 anos no dia 7 de outubro, um mês depois que eu saí da casa da minha mãe. E no dia 17 de outubro eu fui visitar minha mãe. Porque eu falei pra ela, falei assim, mãe, fique tranquila, o que eu vou ter que fazer? Durante a semana eu estudo pra aprender a vender online. Final de semana eu venho atender os meus clientes e fico com você. Eu venho te visitar, pode ficar tranquilo. E um desses finais de semana eu fui visitar ela e ela infartou, cara. Infartou com 53 anos e ela faleceu na minha frente, cara. Caramba. Foi ali que me deu um baque muito grande mesmo. Não tava esperando, porque ela era nova, né? 53 anos de idade, não teve aviso, nem nada. A minha mãe fazia tempestade num copo d'água, então qualquer coisa que acontecia com ela, ela falava, ai meu Deus. E naquela noite, cara, eu cheguei na casa dela, era umas 8 horas da noite, comecei a conversar com ela tava gelada já, acho que o sangue não tava circulando direito. E ela falou pra mim, filho, é o seguinte, eu fui pro médico ontem, fiquei lá no postinho de saúde, né? Internada ali e eu quase morri. Falei, mãe, para. Eu sei que é isso aí. O que é? Isso aí é saudade de mim, pô. Teu moleque acabou de sair de casa. E, cara, 3 horas depois da nossa conversa, ela infartou. E não deu tempo de nada, assim. Foi um infarto fulminante. Foi de uma vez só. Foi de uma vez só. E aí foi desesperador, cara. Que a gente não imaginava, né, cara? Mas pra mim foi muito forte, porque eu vi. Eu fui a pessoa que acendeu a luz do quarto. Eu ouvi ela agonizando. E não tinha o que fazer, cara. Minha mãe tinha 100 quilos. Caramba. Não conseguia salvar. Aí correu um pro lado, um pro outro. Fui chamar minha irmã. Né, saí de carro, indo atrás. Não tinha o que fazer, cara. Não tinha o que fazer. Naquele momento eu pensei, cara, eu posso continuar tentando empreender sozinho. Mas, cara, sozinho. Dentro de uma casa, longe da minha família, empreendendo sozinho. Eu não sei direito o que eu tô fazendo na minha vida. Eu acho que eu vou voltar pra minha cidade natal, né? Porque eu já tava morando em Curitiba. Certo. Eu decidi não só sair da casa da minha mãe, mas ficar um pouquinho mais distante, né? Sim. E aí eu voltei pra Campo Magro. Falei, cara, não vai dar. E aí tive que pagar multa na casa, frete de novo, e voltei, e meu dinheiro foi indo embora. Aquele rolê. Foi indo embora, né? Fiz molecagem ali, mas faz parte. Molecagem com dinheiro.
Mas não torrei por nada, assim, só foi realmente... Gastei ali, investi acreditando que iria dar certo, mas infelizmente minha mãe faleceu, eu decidi voltar atrás. E aí, como eu não tinha cabeça para empreender, eu falei para minha irmã, olha, eu vou voltar a trabalhar contigo. A mãe era sua vendedora, ela era seu braço direito, eu sei vender um pouquinho, né, para os mesmos clientes de sempre, para os nossos conhecidos. Eu venho como seu braço direito, você me paga um salário, você tá sozinha, tá sofrendo muito, então eu venho para te fortalecer. A gente se fortalece como irmão, você me paga, você não vai ficar na mão sem a mãe e vamos nessa. Então fechou. Só um pouquinho. Tiaguinho, me pensa uma folha e papel pra gente escrever um negócio aqui, por favor. Eu preciso fazer uma pergunta pra você antes de você continuar a tua história aí. Tá. 2, na verdade. Fechou. A primeira. Cara, o que que você falou ali lá atrás que você se sentia diferente? Obrigado. Se sentia diferente das pessoas. Consegue explicar um pouco melhor? Cara, eu acho que talvez acreditar que é possível. Porque a sociedade medíocre, ele acha que é sorte o cara crescer na vida, o cara enriquecer, o cara se tornar um grande atleta, o cara se tornar um grande cantor, o cara se tornar um grande ator, seja lá o que for, cara. A grande massa da população acredita que é sorte. E eu nunca acreditei que é sorte. Eu sempre acreditei que dependia só de mim. E eu percebia que no meio ali do meu primeiro emprego, eu me destacava sempre. Sempre me destacava. Como aluno na escola, eu nunca tinha me destacado. Eu era o aluno nota 6, o cara do fundão que ficava dando risada. Mas a partir do momento que eu entrei no mercado de trabalho, eu percebi que eu era diferente. Que eu me destacava. Essa tua diferença, o que que você... Assim, vamos deixar ele mais palpável. Tangível. Assim, mais tangível, né? Cara, o que que é? Você... Eu dava mais resultado, cara. Mais resultado. Então, tipo assim, você chegava no horário, não faltava... Eu não era bom de chegar no horário, mas eu fazia acontecer no mesmo tempo que todo mundo tinha disponível. Vamos lá, eu chegava 5, 10 minutos atrasado sempre. Mas eu fazia acontecer, cara. Eu fazia acontecer aonde precisava, assim, preciso para alguém resolver isso aqui, quem vai resolver vai ser o Patrick. O Patrick estava disponível para resolver. Então, o meu cunhado, dentro do mercado, por exemplo, ele era o gerente, mas eu era o braço direito dele. Dentro da panificadora da minha irmã, eu também fui o braço direito dela durante algum tempo. Então, eu percebia, e no meio, por exemplo, de amigos, colegas da vila onde eu nasci, eu era o garoto que com 21 anos de idade, eu estava com um carro quase 0 km quitado. Você acha que o fazer a mais daquilo que você que pediam para fazer era o que destacava você? Ou simplesmente fazer o básico? O que é o básico? Tipo assim, cara, ô Patrick, você consegue chegar todo dia, pegar essa garrafa daqui e colocar aqui? Não, eu fazia muito bem feito. Eu não apenas fazia. Eu fazia além do que era esperado. Além do que esperava, então, o a mais mesmo. Exatamente. Fazia o a mais. Tá. Sabe por que eu te pergunto isso? Claro. Porque, cara, eu tenho uma teoria a respeito disso. Ah, boa, quero ouvir. Eu tenho uma teoria. Eu quero aprender. Na minha cabeça, cara, todo empresário que ele quer pagar mais pro funcionário. Ah, eu concordo contigo. Eu quero pagar mais, entendeu? Eu tenho meu time, eu quero pagar mais. Só que assim, Patrick, veja só. Vamos abrir isso aqui. Patrick, você topa trabalhar comigo, Patrick? Olha só, o que você precisa fazer, tá? Você vai pegar todo mês, você vai chegar pra trabalhar todos os dias, você vai pegar essa garrafa, vai tirar daqui e vai colocar aqui. Pode ser? Você topa fazer Claro. isso? Beleza. Vou te pagar R$1.000 pra você fazer isso. Tudo bem. Fechou? Beleza. Então, o Patrick chega durante 30 dias e vai lá e faz esse movimento aqui, todos os dias, certo? Daí eu vou contratar o Thiago. Ó, Thiaguinho, topa trabalhar comigo? Você tá vendo aquilo dali que o Patrick faz, cara? Então, você vai fazer a mesma coisa. Beleza? Beleza. E ele começa a fazer aquilo dali todos os dias. Só que um dia, o Thiago chega e ele fica intrigado que essa tampa tá aqui. Ele pensa, cara, mas essa tampa, o negócio tá destampado, pode entrar um bicho, alguma coisa aqui. Acho que eu vou tampar. Vou tampar. Eu não contratei o Thiago pra tampar a garrafa. Mas ele contratei solucionou um pra fazer. problema que você não tinha pedido pra ele. Ele enxergou isso antes mesmo de você pedir. Exatamente. Não foi isso, eu não contratei ele pra fazer isso. Eu falo, Thiago, vem cá. Cara, eu te contratei pra fechar a garrafa. Então toma aqui 100 pila a mais. A partir de então você começa a ganhar R$1.100, certo? Ele resolveu mais problema do que era esperado. Exatamente. Daí o Patrick chega pra mim e fala assim, pô, André, não é justo. O Thiago faz a mesma coisa que eu e ele ganha Não R$100 faz a a mais. mesma Ele coisa. não faz a mesma coisa que eu. Meritocracia. Exatamente. E eu sou esse cara que acredita muito nisso. Então isso aí tá validado. Thiaguinho, pode colocar mais um capítulo do meu livro. A teoria da garrafa funciona. Tá aí, Patrick trouxe isso daí, tá chancelado. Tá ok, tá validado, realmente essa é a prática. A parte triste dessa conversa é que eu não era
tão bem valorizado. Mas eu sabia que eu era diferente. Durante um período eu me chateei com isso. E aí eu identifiquei que eu precisava sair desse ambiente para ir para o lugar onde as pessoas me valorizavam. E se ninguém fosse me valorizar, eu ia me valorizar. E isso começou a acontecer. Ok. Cara, mas olha só. Eu preciso entender. Porque assim, você tem, porra, cara, muito claro pra onde você tava indo. Você saiu da tua parentela, como diz as escrituras. Você acredita em Deus? Cara, essa é a mensagem que Deus mandou no meu coração. Sai da tua terra, da tua parentela. Isso. Farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Boa, é isso aí. Tá, e por que no meio do caminho você voltou pra tua parentela? O que você acha que esse forte suco na Dependência cara... essa forte emocional, emoção- provavelmente. Ah, é? Nesse momento, olha só como é louco isso. Eu voltei, 5 meses depois, meu padrasto bateu nas minhas costas e falou assim, Patrick, eu ajudei a sua mãe a construir essa casa aqui. E eu não tô feliz aqui, cara. Eu quero ir embora. Você sabe que a casa era da sua mãe, mas eu ajudei ela, então você tem que comprar a parte da minha casa aqui, você me deve 50 mil reais. E ali surgiu uma oportunidade. Mas foi uma oportunidade bem pesada na minha vida. Você quer continuar? Quer que eu continue essa história? Quero. Eu tô curioso. Eu tô Vamos lá. anotando aqui. Você tá se enrolando, cara, porque eu vou mandar umas perguntas boas aqui. Manda, pode mandar. Eu gosto de boas perguntas. Eu não sou um cara que sabe fazer boas perguntas, mas eu gosto de responder boas perguntas. Boa, então é isso aí. Vamos pra Eu frente. acho extraordinário. Pode continuar. Vamos lá, cara. 5 meses depois de ter perdido minha mãe, já trabalhando como funcionário novamente, já morando novamente na mesma casa que eu decidi sair, meu padrasto tomou a decisão de ir embora e falou, cara, eu já não tô mais feliz, eu quero que você compre a minha parte dessa casa. Me sobrou 15 mil, mas ele não precisava saber e eu guardei esses 15 mil. Eu tomei uma decisão que não foi inteligente, mas foi a decisão que eu tomei no momento. Que eu não iria mexer nesse dinheiro e eu ia dar um jeito de pagar ele mesmo sem ter esse dinheiro. E eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro pra comprar, não tenho dinheiro pra te pagar, eu preciso renegociar esse negócio com você. Você aceita 15 mil reais de entrada, 36 parcelas de 1.000, eu assumo a documentação dessa casa e mais algumas dívidas que tem sua no meu cartão? Cara, é o melhor que você pode fazer? Eu falei, é o melhor que eu posso fazer. Então vamos nessa. Então fechou. Só que, qual que foi a cagada que eu fiz? Pra dar esses 15 mil reais de entrada, eu não peguei dos 15 mil que eu tinha guardadinho, que estava aplicado, inclusive. Se eu arrancasse dinheiro da aplicação, eu ia perder um pouquinho. Eu tomei a decisão besta naquele momento, eu fiz um empréstimo. E aí o juro é muito maior. É melhor eu ter perdido uma parcela e ter pagado menos juros, mas foi o que eu fiz no momento. E eu sempre fui um cara meio ousado. Em decisões. Não na vida como um todo, mas em decisões. Cara, não, vou fazer acontecer, vamos dar certo, vamos lá. O que eu fiz? Eu peguei 15 mil de empréstimo, dei os 15 mil de entrada, 36 parcelas de 1.000. A parcela do meu empréstimo ficou em 700 reais. A parcela da casa ficou em 1.000 reais. E a parcela da documentação da casa ficou 300 reais. Ou seja, somos 3, 2 pila. O meu salário era de 1.800 reais. E eu tinha um estoque de roupas. Então eu falei, cara, não, vou dar um jeito. Vou dar um jeito. Eu tenho meu estoque de roupas aqui. Eu tinha muita roupa, porque eu investi bastante no estoque. E eu vou vendendo essas roupas aqui. Só que eu tinha meu custo de vida ainda. E eu tinha que me manter. Então eu já começava o mês 200 negativo. Fora o custo de vida. E eu falei, vamos nessa, vai dar certo. No início eu tava até confiante. Um pouquinho inseguro, mas assim, confiante no sentido de, cara, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Até que eu vi um vídeo de um cara lá de São Paulo faturando 1.000 reais por dia vendendo brigadeiro na rua. Eu falei, cara, se esse cara consegue viver disso e fazer 1.000 reais por dia, eu também consigo. Eu já trabalho com vendas, a minha irmã já tem uma panificadora, tá tudo encaminhado pra mim, vai dar certo. Eu falei, mano, seguinte, eu não trabalho todos os dias com você, eu trabalhava 4, 5 vezes por semana com ela pra ganhar os 1.800 reais, me sobrava alguns dias ou outro. Eu tava muito mal emocionalmente, tinha perdido minha mãe, eu era um moleque sonhador e ao mesmo tempo tava endividado. Quantos anos nessa época? 22. 22. Isso faz 4 anos que minha mãe faleceu agora. Então, 22. E aí, eu falei, cara, vai dar certo, pô. Falei, mano, é o seguinte, faz 300 brigadeiros aí pra mim que eu vou sair vender. Falou pra tua irmã. Falei pra minha irmã, comprar dela. Queria comprar dela no atacado e sair vendendo nas ruas de Curitiba. Você teve pai, irmão? Fora do teu padrasto? É isso? Cara, tem meu pai até hoje, mas ele não era um pai assim, paizão. Presente. Eu amo meu pai de paixão, cara. Meu pai, ele me ensina coisas assim que é extraordinário. Ele me ensina de maneira indireta. Certo. Ele não é aquele cara que saiu jogar bola comigo. Ele não é um cara que, vem cá, filho, eu vou te ensinar uma coisa. Eu aprendo
com o que ele vive, com o que ele faz, eu aprendo com ele de maneira indireta, mas eu só comecei a aprender depois que eu percebi que, cara, peraí, meu pai tá ficando velho. Você viveu com o teu pai até quantos anos? 8 anos. 8 anos de idade. 8 anos de idade. E aí meu pai tava ali, mas ele não sabia dessa dívida, tá? Eu escondi isso dele porque talvez ele poderia achar injusto, e eu achava justo. Eu achava justo pagar o quanto meu padrasto me pediu. E aí, pra não ter intriga entre meu pai e meu padrasto, e eu assumir essa responsabilidade de mostrar pro meu pai que eu era homem, eu falei, eu não vou contar. E eu fui contar alguns meses atrás. Ele não soube em momento algum. E, inclusive, meu pai achava que eu era moleque, assim, no sentido de... Cara, o Patrick não guarda dinheiro, o Patrick trabalha nunca tem dinheiro, tá sempre lascado. O Patrick é um irresponsável financeiramente falando. Só que ele não sabia que eu tava endividado. E eu segurei a bucha, segurei a barra até o final. Depois eu fui contar pra ele. Falei, ó, pai, não é que eu era irresponsável, é que eu não tinha dinheiro porque eu tava pagando essa dívida. E hoje, com 26 anos, eu já vendi essa casa. Então as coisas já mudaram um pouquinho. Mas voltando à história, fiz essa proposta com meu padrasto, ele aceitou. E eu me endividei ali, encontrei o cara que tava vendendo o doce lá na internet, encontrei o cara vendendo o doce. Falei, cara, é isso que eu vou fazer. Peguei os 300 brigadeiros viraram 70 caixinhas de brigadeiro pra mim sair vender na rua. Eu falei, cara, vamos nessa. Chamei 2 amigos desocupados pra ir comigo e comecei a abordar um monte de gente. Abordei um monte de gente, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E de R$700 eu faturei R$30 no primeiro dia. 30 pila. 30 pila. E aí eu me frustrei, né? Aí no segundo dia eu levei os mesmos doces e faturei R$120. Mas pra 700 ainda tava longe. Aí no terceiro dia eu levei os mesmos doces e faturei uns R$250. E aí eu perdi alguns doces, né? E eu continuei tentando. Então eu trabalhava um período com a minha irmã e levava doce pra rua. Mas o que começou a acontecer? Hoje eu ensino outras pessoas a empreender com vendas de rua. E a gente identificou algumas coisas. Que existe o lado visível e o lado invisível das vendas. E existe o ciclo da desistência. E a gente criou isso e entendeu isso com base em estudo e também com base na minha vivência. O ciclo da desistência. Eu vou contar minha história e você vai entender. Depois eu te explico como é que é o ciclo. Eu peguei esses doces, tentei algumas vezes e por não ter técnica de vendas, por não saber o que falar e como falar, eu comecei a me frustrar com os meus resultados. Eu tinha uma expectativa muito alta, mas eu não tinha habilidade suficiente para encarar aquele desafio. Então toda vez eu ia pra rua e me frustrava. Até o momento em que eu encontrei uma pessoa conhecida nas ruas. E ela me olhou com uma cara de espanto, assim como quem diz, cara, esse moleque deve estar passando necessidade, cara. E aquilo me assustou muito. E eu pensei, caraca, meu Deus, cara. Olha como as pessoas conhecidas me julgam. E aquilo começou a me remoer por dentro. E toda vez que eu ia pra rua, independente da meta, eu tinha muita dificuldade para começar a vender meus doces. Então eu tinha um pouco de fobia social. Era ansiedade, medo, vergonha, insegurança. Então em alguns momentos eu ia trabalhar, mas eu não conseguia entrar em ação, eu voltava para casa. Em alguns momentos eu até ia, trabalhava ali de manhã, daí parava para almoçar. No momento que eu tinha que retornar para o segundo turno, eu não conseguia entrar em ação, eu voltava para casa. Tinha dias que eu ficava me enrolando muito para começar. Quando eu começava já era tarde demais para bater minha meta. Sobrava doce. E era todo dia voltando com doce para casa. Você acha que isso é uma característica de um cara que falou pra mim que é diferente dos demais? Cara, eu Você acredito acha que todo cara que, tipo assim, passa por isso? Não, não é uma característica. Não? Não é uma característica. Por quê? Isso tem a ver com uma crença, né? Isso tem a ver com uma crença. Eu acredito que quando eu era mais jovem, eu tinha pouca exposição de social. Minha mãe me protegia demais. E quando eu tinha que entrar em ação e encarar o medo, eu me escondia. E isso vai reforçando o meu cérebro que eu devo me esconder. Só que no final das contas, quando a gente tem medo, insegurança, vergonha, a gente tem que se expor. É assim que a gente vence o medo. Boa. E eu não... Leu o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill? Não. Leia. Vai entender o que é isso daí que acontece com você. Boa. Lá ele fala do outro eu. E Legal. é justamente isso, cara. O outro eu, ele te dá possibilidades, né, Pedro? Você tá lendo o livro, Pedro? Mais ou menos. Thiago, você tá lendo o livro? Vocês não estão lendo o livro, cara. Não. Esse último eu fui, nos outros anteriores eu não. Tá. Esse último eu não fui, os anteriores. Ele fala do outro eu, irmão. E ele fala do... Assim, o que eu acredito sobre o medo, tá? O medo, ele é maravilhoso. Pra proteger a nossa espécie, pra você não morrer, você tem medo. É, acontece que o medo, cara, ele só não pode paralisar, mas ele vai existir ali. Aí é que tá, durante muito tempo ele me paralisou. O que aconteceu? Chegou um momento que eu tava vendendo doce velho todo santo dia. Alguém comprou meu doce e me mandou mensagem. Falou, Patrick, eu comprei seu doce
Eu achei que era bom, mas o seu doce é ruim. Eu quero meu dinheiro de volta. E aí eu falei, cara, das duas uma. Ou eu faço esse negócio da maneira correta, ou eu encaro esse negócio ou eu desisto. E eu decidi desistir. Desisti. Então eu peguei todos os doces que eu tinha, distribuí, comi alguns, enfim, e fiquei em dívida, cara. Fiquei endividado ali. Fiquei numa crise financeira e psicológica durante 2 anos da minha vida, porque eu não conseguia entrar em ação. Então eu fiquei de 2022, início de 2022, até o final de 2023 paralisado. Então deu quase 2 anos em dívida. E detalhe, eu não era feliz no meu emprego. Você tava trabalhando o quê nessa época? Com a minha irmã. Com a tua irmã de volta lá. Sim, eu voltei quando a gente perdeu a mãe. E aí eu fiquei com ela, trabalhando e ganhando uns R$ 1.800. E aí eu tinha estoque de roupas. O que começou a acontecer? Não, daí o do doce foi que época isso daí? O doce foi depois... Foi logo depois que eu perdi minha mãe que eu recebi a proposta pra comprar a casa do meu padrasto. Só que o detalhe, o doce era uma renda extra, né? Eu não saí do emprego naquele Daí momento, você ficou com a tua irmã e permaneci do doce. com a minha irmã, isso. E daí depois você desistiu do doce e ficou só com a tua irmã de novo. Fiquei com a minha irmã e continuei com as roupas. Porque as roupas eu só vendia pra pessoas conhecidas. Ah, entendi. Então não tinha a pressão. Ele tá ali, sim. Entendi. E aí eu descobri que eu não tinha técnica. No final de 2023, e olha que extraordinário, eu Nisso guardei. Teu padrasto tava te Tava. cobrando. Não. Eu pagava as contas em dia. Ah, pagava. Eu pagava em dia. Só que eu não conseguia ir além. E detalhe, né? Eu pagava em dia emprestando dinheiro de outras pessoas. Entendi. Então eu falava, pai, me arruma milão aí. Tal dia eu te pago. Aí eu pegava o milão com meu pai, pagava a minha conta que eu precisava pagar, que estava atrasado. Aí na hora de pagar meu pai, eu não tinha o dinheiro. Aí eu falava, mana, me arruma milão, por gentileza. Top me apertada aqui. Eu pegava o milão, pagava meu pai. Na hora de pagar minha irmã, eu chegava num amigo empreendedor. Eu falava, cara, eu tô sem grana pra pagar minhas contas, me arruma milão. Aí eu pagava minha irmã. Aí na hora de pagar ele, eu tava sem grana. Eu pegava meu cartão, passava na maquininha de cartão dele, descontava, sei lá, R$ 200. A próxima fatura dali 30 dias ia vir, sei lá, R$ 1.100. Uma bola de neve. Uma bola de neve. Aí teve contas que começaram a acumular, mas no final das contas a casa eu mantinha sempre em dia, para que eu não tivesse problema com aquilo. Enquanto isso, a casa ela era relativamente grande. Então eu queria fazer uma pequena reforma para que eu pudesse alugar um pedaço da casa. Só que eu não tinha grana para isso. E ao mesmo tempo, as minhas roupas eu conseguia vender, mas eu não tinha dinheiro para colocar novamente no estoque. Ou seja, o estoque começou a ir embora. Começou a ir embora. E na hora de comprar roupa, eu comprava no cartão e virou uma bola de neve no final das contas. Até que, no final de 2023, olha que extraordinário isso, cara. Eu guardei as etiquetas e as embalagens dos meus brigadeiros durante quase 2 anos. Porque eu sabia que existia uma oportunidade e em algum momento eu iria voltar. E eu encontrei outro cara que tinha muita técnica, que vendia R$ 1.000 por dia vendendo brigadeiro na rua. Eu falei, cara, eu vou pagar, eu tô endividado, eu tô lascado. Eu vou pagar pra esse cara me ensinar. E eu fui o primeiro aluno pago desse rapaz, porque ele já tinha representantes da marca dele lá em São Paulo. Então ele já ensinava, ele já tinha um método, mas ele não tinha aluno ainda. E eu fui o primeiro, eu falei, cara, eu quero te contratar, quanto é que custa pra você me fazer uma mentoria comigo? Ele falou, cara, R$ 1.000. A gente vai fazer 4 reuniões, vou te dar um suporte pelo WhatsApp, R$ 1.000. Eu falei, cara, vamos nessa. Passei no cartão, aprendi muita coisa com ele, muita coisa, e aí eu identifiquei, caraca, agora eu já sei o que eu tenho que falar. Porque antes eu tinha 2 inseguranças. O medo, insegurança de falar com pessoas estranhas, pessoas conhecidas me encontrar e eu sentia aquela vergonha, e não sabia exatamente o que eu ia falar. Agora eu matei uma das coisas. E aí é que vem os 2 pilares do lado invisível das vendas. Quais são os 2 lados? Os dois pilares do lado invisível das vendas. É a cabeça do vendedor ou do empreendedor e a cabeça do cliente. Porque se você não conduz uma pessoa aleatória ou um cliente até a decisão de compra, ele não vai comprar. Certo? Agora, se você sabe exatamente o que você tem que falar para que você consiga convencer ele, existe uma chance dele comprar de você. Ou seja, isso é invisível. A gente tem que induzir as pessoas à compra. A gente tem que persuadir as pessoas. E aí existem gatilhos mentais, entre outras coisas. Mas, se o vendedor ele não tem cabeça para ir para a rua trabalhar, não adianta nada. E aí eu aprendi um dos pilares, que eram as técnicas de venda. Opa, agora eu aprendi a apresentar, abordar, aprendi a lidar com as pessoas conhecidas. O que eu tenho que fazer quando encontrar uma pessoa conhecida? Opa, eu aprendi a lidar com isso. Só que eu tive tanta frustração no meu início que já não era mais uma frustração, era um trauma.
Porque quando você tem uma frustração muito forte, ele se torna um trauma. E aquilo desenvolve uma crença dentro de você. E foi o que aconteceu comigo. E aí, mesmo com técnicas, eu comecei a ir pra rua com mercadoria, pouquinha mercadoria, mas mesmo assim eu não conseguia entrar em ação, cara. Eu sentia medo, a mão suava, dor de barriga, nó na garganta, eu gaguejava. Eu falei, cara, não é possível, cara. Não é possível, eu preciso entender por que existe o medo, o que tá acontecendo comigo. Eu comecei a pesquisar. Mas eu fui, sei lá, acho que umas 20 vezes pra rua e eu voltava pra casa e eu chorava, porque, cara, eu falava, cara, isso não é justo comigo. Eu me esforço, eu quero entrar em ação, eu não faço mal pra ninguém, eu só quero pagar minhas contas. Por que isso tá acontecendo comigo? Por que eu perdi minha mãe? Por que eu tô endividado? Eu sou um jovem sonhador. E por que as coisas não acontecem pra mim? Por que eu tô desse jeito? E eu fui atrás de entender como é que funcionava o meu medo. E aí eu encontrei algo que vem da psicologia, que se chama dessensibilização. Que é a maneira que a psicologia usa para que qualquer pessoa consiga superar o medo. Ou seja, se você tem medo de altura, cobra, escuro, mar, seja lá o que for. Dessensibilização. O que é dessensibilização? É você conseguir ter uma pequena progressão, aos poucos, você ir vencendo e ir construindo repertório positivo no seu cérebro. Ou seja, se eu não conseguia vender R$700 por dia, não tem problema. Você consegue vender R$50 por dia? Acho que o meu trauma foi muito forte. Talvez R$50 por dia eu não consiga. Eu posso tentar. Mas, se eu entrar em ação e eu não conseguir ter resultado, é mais uma bagagem negativa dentro do meu cérebro. Ou seja, eu preciso ter uma pequena progressão para que eu consiga ter um repertório positivo dentro do cérebro. E aí, onde é que a gente começa? Com a dessensibilização, dando um bom dia para uma pessoa aleatória na rua. Se eu tenho vergonha, medo de falar com pessoas desconhecidas, eu posso começar dando um bom dia. Mas eu não... É bom dia, cara. Você sente insegurança de dar o bom dia? É pouquinho? Dá um bom dia, a pessoa vai embora. Logo ali, ela vai embora. E aí eu comecei a entender isso. Porém, lá em 2019, ainda com o sonho de me tornar um palestrante, eu comprei um ingresso para um treinamento que se chama WA, de um rapaz que se chama Jerônimo Temel. Ele é coaching. Já ouviu falar? Já. Jerônimo Temel é um cara extraordinário. Eu gosto muito da história dele, gosto muito do processo dele, enfim, de tudo que ele ensina, eu gosto muito. E eu comprei em 2019, mas estourou a pandemia e eu não consegui ir. Fechou tudo. E aí a empresa entrou em contato, falou, e aí, você quer o dinheiro de volta ou você quer ter uma oportunidade quando surgir os eventos presenciais novamente? Eu falei, não, segura aí, eu volto quando der. Aí a gente voltou a ter os eventos presenciais do Jerônimo no final de 2023. Eu falei, cara, eu posso tentar ir para São Paulo, porque quem sabe esse evento de desenvolvimento pessoal não dá uma impactada na minha vida. Eu falei, cara, mas não tem dinheiro ainda. Eu vou dar uma segurada, vou fazer dinheiro com venda de rua. E eu não consegui. E até que eu fiz um acordo daí com o meu mentor de vendas, que era o Wesley. Falei, cara, é o seguinte, eu tenho a oportunidade de ir para São Paulo em março de 2024. Se eu for para São Paulo, a gente pode fazer um dia de mentoria presencial? Porque eu não tô conseguindo entrar em ação. Falei, vamos nessa. Falei, pronto. Aí eu fui para esse evento em São Paulo, já tinha avisado para minha irmã. E aqui vem uma grande virada de chave na minha vida. Eu falei, cara, não importa quantas vezes eu tenho que ir pra rua, não importa quantas vezes eu tente. Importa se eu vou... Não, voltei pra casa com doce, não importa, cara, eu vou de novo amanhã. Eu tomei uma decisão. Não, cara, eu vou conseguir na primeira, na segunda, na terceira, na 10ª, não importa. Não tem como dar errado pra quem faz até dar certo. Eu vou fazer até dar certo. Não importa quantas vezes eu tenho que tentar, quanto tempo vai levar pra mim entrar em ação e conseguir isso. Então a decisão foi uma grande virada de chave na minha vida. Eu vou tentar até eu conseguir fazer esse negócio. Não é possível que eu não vou conseguir vender um doce na rua. Mas naquele momento eu já tinha entendido como é que funcionava o medo. Só não tinha conseguido entrar em ação. E eu fui para esse evento que se chama WA. Dentro do evento, Deus falou comigo. Lembra que eu falei para você que eu levei 2 amigos desocupados? E um desses amigos desocupados, ele é um cara que ele não é muito sonhador. Eu falei, cara, eu tenho uma responsabilidade sobre a vida desse cara. No sentido de impactar ele e falar, cara, é possível sim, velho. Você tem que ir pra cima, não sei qual é o teu sonho. Mas você pode realizar o que você quiser, só depende de você. Não existe sorte, cara. Eu não acredito em sorte. Existe a junção de oportunidade com preparo. Mas se o cara não estiver preparado, não adianta nada o cara ter uma oportunidade. E aí, tinha uma música que eu escutava que dizia assim, eu tive que bater no peito e mostrar que é possível. Eu tive que bater no peito e mostrar que é possível. Eu ficava lembrando do André, que era esse amigo desocupado, dentro do treinamento. E eu comecei a parar pra pensar. Falei, cara, eu vou ter que superar esse medo, entrar em ação, começar a resolver minha vida para que eu mostre pra esse rapaz que é mais jovem do que eu,
que é possível fazer o que você quiser da sua vida. E dentro desse treinamento surgiu a frase: seja forte e corajoso. Eu falei, cara, só é corajoso quem consegue vencer o medo. Se eu tenho medo e eu tomar a decisão que eu vou vencer esse negócio, e eu vencer, eu sou corajoso. Uma pessoa que não sente medo, ela não é corajosa. Ela só foi lá e fez. E ali surgiu. Eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio e eu não vou só impactar o André, eu vou impactar outras pessoas. Porque eu já sabia que esse era um problema do nicho. A pessoa vai pra rua por conta de uma necessidade ou por conta de um sonho, mas muitas pessoas travam emocionalmente porque não sabem lidar com pessoas desconhecidas, tem uma certa fobia social. Tanto que esse é um dos principais medos que a gente tem no mundo hoje, é falar em público. É o maior medo do ser humano. Então. Não é de morrer. É de Então, falar em público. Louco, né? louco. E aí qual é a questão? Meu medo, pensa, de falar com uma pessoa desconhecida já era gigantesco. Imagina falar em público naquele momento. E eu sonhava em ser palestrante. E aí, como é que faz? E aí, foi o início da minha jornada ali, cara. E eu falei, cara, eu vou ser o vendedor corajoso, eu vou impactar vidas. E ó, detalhe, esse era um problema do nicho e ninguém tinha resolvido ainda. Nicho, vendas de rua. Ah, eu sinto medo, vergonha, insegurança. Vai com medo mesmo. Não, não vai com medo. Não vai com medo, porque eu fui com medo e a minha frustração foi tão alta que eu não só tive frustração, eu tive um trauma. E esse trauma me paralisou por 2 anos. E eu permaneci em dívida, numa crise financeira e psicológica, porque eu era sonhador e eu não podia entrar em ação. Então não vai com medo. Entenda como funciona o medo e entre da maneira correta em ação. Tá com medo? Vai com medo mesmo, mas calma lá. Entenda primeiro como funciona isso. E aí, passou o final de semana, eu virei o vendedor corajoso, mesmo sem ter vendido nada ainda. E eu fui pra mentoria. Ali na mentoria, senti insegurança. Na hora que eu entrei em ação, eu já tinha todas as técnicas de venda. Já estava tudo dentro de mim, porque eu passei 4 meses estudando. Em 1h30, eu vendi R$150. O que era um resultado longe pra mim. Eu falei, caraca, entrei em ação. Nossa, mas entrei em estado de flow. E as coisas aconteceram. Eu falei, cara, é isso. Voltei pra Curitiba. Isso foi no início de março de 2024. Finalizei minha jornada com a minha irmã. Dia 1º de abril era pra mim ter entrado em ação. Falei, cara, não vou. Quer saber? Eu vou tirar um dia de folga pra mim. Dia 1º de abril de 2024, tirei um dia de folga. No dia 2 de abril, eu fiquei 2h20 me preparando pra começar as minhas vendas. Do lado do semáforo ali, que eu vendo no semáforo, né? Mas independente de onde a pessoa trabalha, a oportunidade existe e eu encontrei aquela oportunidade. Fiquei 2h20, cara, pensando, cara, e agora? Agora já era. E eu levei 2 horas para vender R$250. E desses R$250, 60% era margem de lucro, ou seja, eu devo ter feito uns R$180 aproximadamente ali, 160, 170 talvez, entre 150 e 180 em 2 horas de trabalho. Falei, cara, pronto. Venci. Depois de 2 anos, eu venci esse medo e me sobrou tempo, porque eu já não era mais um empregado. Só que, detalhe, inicialmente não era para realizar meu sonho de me tornar um empresário, era para pagar a dívida primeiro. Primeiro eu saio da dívida, depois eu começo a empreender. No primeiro dia eu faturei 250, falei, cara, sobrou tempo. No segundo dia eu levei 370 e eu vendi em 2h30. Eu falei, cara, sobrou tempo. No terceiro dia eu levei R$450, eu vendi em 4 horas. Na segunda semana eu cheguei a faturar R$750. No terceiro mês eu faturei R$24.000. Foi avalanche, assim, uma vez só. Por quê? Eu tava tão desesperado por dinheiro, porque tava tudo atrasado e eu precisava pagar as minhas contas, eu precisava sair daquele ambiente que eu não era feliz, eu precisava realizar meu sonho. E aí as técnicas já estavam enraizadas dentro de mim, mas eu não sabia lidar com as emoções. A partir do momento que eu aprendi a lidar com as emoções, que eu comecei a entrar em ação e ter resultado, foi uma avalanche, uma vez só. E aí eu me tornei o aluno que teve mais resultado do Wesley, que é hoje meu sócio. Por ter me tornado o aluno que mais se destacou, ele falou, cara, vem ser meu sócio. Só que tem um detalhe, né? Ele tinha uma sócia já. E essa sócia veio em paralelo juntamente com ele, cuidando das minhas emoções, me ajudando a acreditar. E aqui é que tá, cara, uma coisa muito importante na minha vida também. Por que eu tô chegando aonde eu tô chegando? Por que as coisas estão acontecendo além de pagar a dívida e começar a empreender e começar a crescer na rede social? O ambiente que eu tava não me favorecia. E o ambiente que eu entrei começou a me favorecer. Mas não por conta de oportunidade, mas por conta de fortalecer o meu sonho. Ou seja, o nosso resultado
ele vem logo depois da nossa ação. Só que a gente só entra em ação quando a gente tem um pensamento positivo ou negativo. Pensa comigo. Todo resultado que a gente tem é um combustível para o nosso próximo desafio. O ambiente ele acaba criando as nossas crenças. Pode ser positivo ou negativo. Em algum momento da minha jornada, eu trabalhava com a minha irmã, e aí a gente fazia massa de empadão no chão, assim, numa bacia de lavar roupa, sabe, de plástico. Aí a gente ajoelhava no chão, porque é pesado, colocava na coxa e ficava apertando como se fosse lavar uma roupa no tanque, sabe? Aí colocava na coxa e apertava ali. Ia apertando, apertando, e era pesado. Eu olhei pra cima, e aí falei pra minha irmã, falei pro meu cunhado, falei, gente, já pensou? Vocês abrem uma panificadora grande aqui em Campo Magro, a gente cresce, vocês se tornam uma referência, daqui a um pouco abre em Curitiba, 2, 3, 4, 5, domina Curitiba, região metropolitana, Paraná, e começa a vender franquia pro resto do Brasil. Aí um olhou pro outro e falou assim, Patrick viaja na maionese. E aí eu entendi, falei, cara, não posso ficar gastando minhas fichas aqui. Eu não posso ficar gastando minha energia, os meus sonhos em uma pessoa que não acredita. E eu aprendi muita coisa com eles, eu sou extremamente grato. Mas eu era muito sonhador para aquele ambiente. E aí eu entendi que eu seria talvez limitado ou que a minha asa seria cortada naquele ambiente. E eu falei, cara, eu sou sonhador, eu sonho muito maior do que isso, do que ser funcionário ou ter apenas uma unidade de panificadora, por exemplo. Eu falei, cara, eu quero muito mais do que isso aqui. E naquele ambiente eu tava pensando em ser funcionário, braço direito. Eu falei, cara, não, vou ter que correr atrás do meu sonho. E aí as coisas começaram a acontecer. Olha, Patrick, cara, aqui eu fiz algumas anotações, irmão, e a tua jornada, eu tenho certeza que vai inspirar várias pessoas que vão escutar esse podcast, né? E... Cara, faz 5 anos que eu faço isso aqui. 5 anos que eu converso com pessoas aqui. Já passou Caíto Maia aqui, da Tiribins. Ah, eu vi. Passou... O Wendel. O Daniel Ribeiro. Da Conquer, Dani Ribeiro. O fundador da Bubble Mix. Um grande amigo meu. Mix, os caras do 10 Pastéis, Marcos foi uns caras Legal. sinistros aqui. Tanto quanto você. Obrigado. E, cara, você retratou, irmão, a vida real do empreendedor. Bem a vida real do empreendedor. É um cara sonhador, um entusiasta, que não sabe o que tá fazendo. Que é taxado como louco. Não, e não sabe o que tá fazendo. Não sabe. Mostrou muito aqui, né, cara? Por mais que você tinha um grande porquê, você não tinha técnica. Não tinha. E engraçado, cara, que você trouxe alguns requisitos para chegar onde chegou, que é o que eu sempre falo. Cara, ambiência, né? Buscar pessoas que já tiveram resultado. Olha a importância disso. Com a mentalidade, Thiago, alinhado a isso. Sabe uma coisa que eu brigo e eu defendo essa bandeira e todas as palestras que eu faço, cara, eu falo sobre isso, falo assim, viu? O empreendedorismo é uma ciência, irmão. Você não acha que só você ter um bom produto ou um bom serviço, você vai estourar. Foi-se o tempo. Teve uma época que era assim que funcionava. Uma coisa que eu falo, cara, é o seguinte. Você pode ter um produto extraordinário. Se você não for um bom vendedor, você não vai ter um bom resultado. Agora, se você for um vendedor extraordinário e tiver um produto ruim, pode ser que essa pessoa não recompre esse produto. Mas você vai fazer mais dinheiro do que esse cara que não sabe vender. Não, vendas é tudo. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Agora, você... O que eu vejo? Uma característica, assim, nessa tua jornada, o que eu identifiquei? Foi justamente isso. Você buscou a verdade. Né? E conhecereis a verdade vos libertará. É justamente isso. Cara, mentoria, pessoas que já acertaram, mentalidade, ambiência. Cara, todos esses ensinamentos são ensinamentos milenares. Se a gente pegar a Bíblia ali, cara... Conhece a história do paralítico que foi curado por Jesus? Conta lá. Talvez eu já tenha ouvido, famosa, mas algumas né? pessoas não tenham ouvido ainda. Sabe como que ele chegou a Jesus, irmão, para ser curado? Rastejando? Arrastado por amigos? Os amigos levaram ele, irmão. Você entende a importância do ambiente? É. Ele foi curado porque os amigos decidiram levar ele até Cristo. Não podiam, não precisavam. Não. Ou talvez levasse ele pro outro lado. Isso retrata, cara, o empreendedor, velho, o empresário tem que estar no ambiente certo. É a única maneira de prosperar. Tem que estar conectado com as pessoas certas. E assim, tem que ser intencional nas suas exatamente isso que eu ia falar. Se você não nasceu num ambiente, saia desse ambiente e crie esse ambiente. Isso. E aí tem algo que eu levo, e que esse é um termo que eu não sei se alguém já inventou, mas eu levo como meu. Se falar agora e não tiver registrado, vai ser nosso. Não, Médio. calma lá. Deixa eu assinar em algum lugar. Assina essa paga. Brilhar pro mundo, meu irmão. Brilhar pro mundo. Quando eu levei o empadão,
pro rapaz da marca de roupa, eu brilhei pro mundo. Quando eu tô na rua vendendo meu produto, eu não sou um vendedor de rua. Eu tô brilhando pro mundo. Por que eu recebi alguns convites de caras que... por exemplo, o Wendel. O Wendel me convidou pra conversar com ele. Da Conquer. Mas por quê? Eu sou só um vendedor de rua. Porque eu brilhei e alguma coisa ele viu em mim. E eu tenho inúmeras situações que eu fui de maneira estratégica, intencional, até chegar onde eu queria. Eu queria conhecer o Breno Perrucho. No momento em que inaugurou a primeira loja dele aqui em Curitiba, quem inaugurou com ele foi o Breno. E eu falei, cara, eu vou conhecer o Breno através do IA. E eu comprei meu ingresso, fiquei na fila ali bem quietinho pra receber o meu livro e receber a assinatura do Breno. O Ian Carso pegou no meu braço e falou, vem cá. Breno, você precisa conhecer esse cara aqui. Não fui eu que fiz isso. Eu fiz de maneira intencional o que estava no meu alcance, mas quem tomou a decisão de me puxar não fui eu, foi ele. Tem uma marca de roupas que é lá de Minas Gerais, que eu sonhava em vender as roupas dele. Se chama Paradise. Eu entrei em contato, Paradise extraordinário, cara. Entrei em contato e falei, cara, o que eu tenho que fazer para conseguir revender as marcas, as peças de roupa de vocês? Patrick, você precisa de duas coisas, ou uma loja física, que já tá em movimento, ou de um Instagram movimentado. E eu não tinha nenhum dos dois. Eu falei, cara, então eu não consigo. E desde o princípio eu falei, cara, eu vou pagar as minhas contas, eu vou estruturar um Instagram que seja movimentado em relação à venda de rua, e eu vou realizar meu sonho, e eu vou me destacar, eu vou chamar a atenção desses caras. Eu fiz uma publicidade de uma loja de roupas aqui de Curitiba, que eu vendi brigadeiro na rua vestido de terno. E cara, a publicidade, o vídeo bateu mais de 2 milhões. Caramba. Não foi apenas uma publicidade, foi uma baita de uma publicidade. Não parecia que era uma publicidade, no final eu entreguei tudo que eu podia. Caramba. E foi extraordinário. Quem comentou no vídeo? O fundador da Paradise e a própria loja da Paradise. Caramba, que massa. Eu já seguia eles e de maneira intencional eu fiz um comentário e elogiei. Heitor, gostei do catálogo que vocês criaram pra barbearia. Ele falou, cara, que honra receber uma mensagem sua. Eu falei, não, você não tá entendendo. É uma honra minha receber a sua resposta e dizer que é uma honra receber uma mensagem minha. Só que foi tudo criado de maneira estratégica. Eu falava desde o princípio que eu ia brilhar pro mundo e que eu ia me destacar e que eu ia chamar atenção. E aí o Heitor, contei a minha história pra ele em relação à marca, porque eu sou fã da marca. E ele falou assim, Patrick, o dia que você vier pra Minas Gerais, pode contar, vem aqui na loja que eu vou te dar um traje completo da Paradise. Pode vir. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, você manda pra Curitiba e eu faço um vídeo e tá tudo certo. Eu fiz o vídeo, provei, ele falou, e aí, mano, como é que tá? Deu certo lá? Fiz um... Cara, olha como eu brilho pro mundo. De maneira intencional. Eu coloquei a roupa e eu não tinha intimidade com ele. Eu fiz um vídeo dançando na frente da câmera pra ele, cara. Pra fazer ele dar risada. E deu certo. Ou seja, eu só não apenas conheço o fundador. Ele se conectou comigo e ele falou, cara, você é foda, cara. E eu fiz isso de maneira intencional. Da mesma maneira que quando o Wendel postou o primeiro vídeo, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros vídeos de entrevista no perfil dele, eu comentei, falei assim, Wendel, eu não sou milionário ainda. Mas me dá uns 5 anos mais ou menos. Não lembro exatamente quanto tempo eu falei, mas me dá alguns anos aqui. Logo a gente faz a nossa entrevista. Até logo. E aí, semana que vem a gente vai fazer a entrevista. Que massa, cara. Ou seja, não foi uma, não foi duas, não foi 3. Foram algumas vezes que de maneira intencional eu falei, cara, eu vou conquistar o que eu quero. Certo. E aí tem algo que eu levo no fundo do meu coração pro resto da vida e quem estiver me ouvindo. Autorresponsabilidade, cara. Não importa onde você nasceu, não importa se você perdeu sua mãe cedo, não importa se você é endividado, não importa a sua cor, qual o país, se você nasceu na favela, não importa. Você decide, mas vai ser mais difícil pra mim. É claro que vai. A vida é um jogo de 90 minutos. 90 minutos, 90 anos. Algumas pessoas vão nascer no ataque. E é o cara rico. Ele só tem que chutar pro gol, meu irmão. Algumas pessoas vão nascer no gol. E aí ele vai ter que defender muita coisa e vai ser bem difícil. Mas é você que escolhe. Se você vai defender o máximo que você consegue, vai progredir, em algum momento chegar no ataque. Ou se você vai tomar muito gol e vai morrer chorando porque você nasceu pobre, seja lá o que for. Posso fazer um complemento a essa tua fala? Claro. Você gostando da analogia. Não é minha. Não? Não, eu conheci um rapaz na rua. Eu tava conversando com o Thiago mais cedo. Foi um rapaz de rua, cara, que me trouxe essa analogia dos 90 minutos. Então eu faria um complemento, cara. Pode fazer. E tem uns caras que nascem, talvez seja o meu caso, talvez seja o teu caso, talvez seja o caso desses moleques aqui, que não estão jogando. Eles estão no banco de reserva ainda, irmão. Caraca, eles não entraram em campo. Só que quando a gente recebeu a oportunidade de jogar, a gente entrou, a gente jogou e fez gol. Aí a gente tava com muita vontade de fazer gol. Então assim, meu irmão,
A tua história é inspiradora, gratidão por vir compartilhar com a gente. Hoje o Patrick trouxe para nós aqui a realidade do empreendedorismo no Brasil. E um detalhe. Eu criei um desafio para faturar 100 mil reais em 100 dias de trabalho. Já foram 67 dias, eu já faturei mais de 60 mil reais com venda de brigadeiro na rua. Algo acessível para muitas pessoas, improvável para muitos, mas que se o cara tiver técnica e mentalidade para isso é possível. Boa. E até o final do ano eu faturei esses 100 mil reais aí. Você gosta de desafio? Eu gosto. Você já palestrou em algum lugar alguma vez? Ainda não. Não. Então beleza. Eu tenho um desafio para te fazer. Boa, mano. Tá? Eu tenho condição de fazer você palestrar, não importa com o número de pessoas. Uau. É meu sonho, cara. Então tá bom. Eu tenho condição de você realizar o teu sonho e eu preciso que além... Eu já validei uma teoria aqui contigo hoje. Eu preciso validar mais uma teoria. Boa, manda. Qual que é a minha teoria que eu falo? Eu já falei várias vezes com diversos empresários e empreendedores que passaram por aqui. Eu falo sempre quando eu vou palestrar. É impossível um negócio no nosso país não prosperar. Se você se esforçar e levar a Todos sério... os negócios são fadados ao sucesso porque nós vivemos no país das oportunidades. E eu sempre concordo. faço essa comparação. Se eu fizer 6 pães aqui agora e for no sinaleiro, eu vou vender. Vai. Então, beleza. Eu quero gravar um NED na rua. A gente tem esse quadro na rua, a gente entrevista empresários, empreendedores que eles tiveram sucesso, mas não tiveram notoriedade, você entende? Legal. O cara, inclusive tem um caso, o primeiro episódio que a gente conversou com o cara, ele saiu de um lugar na qual os amigos dele, companheiros, vizinhos, morreram de fome. Tem noção do que é isso, irmão? Nossa. E o cara saiu lá do interior do Nordeste e reconstruiu a vida dele, empresa, tem a família dele, não teve notoriedade, mas teve sucesso ou não teve? Teve sucesso. Então o que eu quero mostrar pra galera aqui? Cara, todos os negócios são fadados ao sucesso. Então eu te ajudo a realizar o teu sonho de palestrar e você me ajuda a consolidar minha teoria de que, cara, eu vou pra rua e vou vender os meus 6 pães, ou seja o que for. Ah, do pão você quer vender? Do A pão, gente- seja o que for. A gente vende o pão com tranquilidade. Seja o que for. Mas tranquilo. Topa? Uf, tô dentro. Então fechou. Que curva isso aqui, já que vai você. Tá filmando esse negócio aí? Pegou? A imagem? Então fechou. Tamo dentro. Você energia foi de ajuda? É, com certeza. Então, gurias. Cara, você no ambiente certo, eu também no ambiente certo, Walter. Você Vamos encontrou o construir cara isso. certo. E detalhe, quando a gente tá no ponto A e a gente quer chegar no ponto B, que é onde a gente almeja, onde a gente sonha, que seria no seu caso realizar, concretizar, afirmar que a sua teoria ela funciona, a gente precisa de 2 coisas. As habilidades que a gente precisa, tem que saber quais são as habilidades e as pessoas certas. Fechou? Então você já encontrou o cara certo. Tá fechado, vamos resolver essa parada aí. Boa. Na hora que a gente gravar esse podcast, eu vou te passar a data da palestra já. Opa, aí ó. Fechou? Extraordinário. Galera, é isso. Cara, ficou bom, né? Sensacional. Eu viajo na maionese ou você acha que tem alguma coisinha que o Piazão... É que ele tá me conhecendo hoje, né, Thiago Pedro? Você não sabe onde você veio parar, mano. Você não sabe Aí onde você veio sim, parar. cara. Vou mano. fortalecer o meu ambiente. Boa, é isso aí. Vamos acelerar. Vou te colocar num ambiente que vai te Uau. levar mais perto do teu sonho, Boa. tá? Só não pode atrapalhar meu objetivo. Não, isso daí, ideia de Eu distração. recebo isso. Eu recebo muita oportunidade. E às vezes eu tenho que ser um pouco grosso com as pessoas que não entendem a prioridade que eu tenho na Não é minha vida. grosseria, cara, dizer não mesmo. É, mas eu se- tive muito desafio em dizer não pras pessoas. algumas pessoas elas são inconvenientes. Não, mas eu tenho uma oportunidade aqui que você não tá entendendo. Eu falo, não, eu não quero saber a sua oportunidade. Existe uma coisa que eu acredito é que o que a gente quer construir, o nosso sonho, ele é um quebra-cabeça. Você olha pra cá, é a tampa do quebra-cabeça. E você vai montando. Você tem que ter clareza onde você quer chegar. Se você me traz uma oportunidade, uma peça, eu entendo que é uma oportunidade. Mas talvez não seja uma oportunidade para mim construir o quebra-cabeça que eu sempre sonhei. E aí vai me atrapalhar. Isso aí. Ou seja, eu não quero a sua oportunidade, eu quero construir o que eu tô almejando, o que eu tô buscando. É isso aí. E aí algumas pessoas são inconvenientes, eu tenho que ser um pouco grosseiro, mas como você disse, não é grosseria, é... Não, deve Entendi. ser não. Essa semana Boa. um mentorado meu me mandou mensagem e falou assim, André, eu tirei o Instagram porque eu tava muito distraído com o Instagram. O que mais eu preciso tirar de distração? Eu falei, eu não sei. Você sabe pra onde tá indo? Daí ele falou assim, não, eu tenho a clareza pra onde tá indo. Então, beleza, tudo aquilo que você fizer e afastar do teu destino, do teu objetivo, é distração. Tire e conduza realmente numa velocidade rápida aquilo que você tá buscando de fato. Então, cara, aquilo que tá me afastando do meu objetivo é distração e tem que falar não, realmente E no concordo final com das você. contas, cara, algumas oportunidades elas podem nos trazer a oportunidade de fazer dinheiro, Sim. conectar isso e aquilo. Mas como eu tava conversando com o Thiago, intensidade distorce o tempo. É isso aí. Se eu perder meu tempo, se eu investir meu tempo em alguma outra área, eu tô deixando de aplicar intensidade em algo que eu sonho. Quanto mais intensidade eu aplico no que eu sonho, mais rápido eu vou chegar no meu objetivo. Isso aí. Eu agradeço a oportunidade, eu não quero, eu tô focado no que eu tô almejando, no que eu tô buscando. Isso aí.
Bora lá então, meu mano. Com certeza, eu tô Gratidão, dentro. obrigado pelo tempo muito teu, feliz tá? pela Parabéns conversa. pela tua jornada aí, Obrigado. sensacional, inspiradora. Tamo Né? Como junto. que a galera encontra você nas redes sociais, aí, irmão? O Vendedor Corajoso. Boa, isso aí. Acha o cara lá, já segue ele, acompanha nas redes sociais e em breve vamos estar na rua com o homem aí, vendo se é possível, sim, e o que eu sempre falo faz sentido, que todos os negócios são fadados ao sucesso. Show de bola? Galera, gratidão, nossos patrocinadores oficiais. Deixa eu agradecê-los aqui antes de passar pro Patrick fazer as considerações finais dele. Move Negócio é uma empresa de soluções de gestão contábil e financeira para pequenas e médias empresas, inovadora, eficiente e proativa. Utiliza tecnologia de ponta para simplificar e trazer mais praticidade ao dia a dia do empresário. Move Negócios, mais que uma contabilidade, é uma ferramenta de gestão para o seu negócio. E Potencial Pleno é uma escola de resultados dedicada a potencializar a maior matéria-prima que existe, a vida humana. Você veio ao mundo para ser dono de si mesmo, da sua empresa, da sua carreira e da sua vida. Potencial Pleno, muito mais do que negócio, uma verdadeira escola de resultados. É isso aí, galera. Tiagão, Pedrão, muito obrigado, gratidão por acreditar nesse projeto, estar com a gente nessa jornada aí. Meu irmão, as considerações finais aí, deixa um recado pra galera que nos escutou. Cara, não importa onde você nasceu, como você nasceu, qual é a situação que você está hoje, você pode realizar o que você quiser. Não existe nada no mundo que você não possa aprender e ficar bom. Pode ser que você não seja o astronauta, a melhor astronauta da face da Terra, mas se você quer se tornar um astronauta, se você se esforçar e levar isso a sério, provavelmente em algum momento você vai alcançar. Não importa o que você quer da sua vida. Eu não sou bom em ler, mas eu sei que se eu me esforçar na leitura, bom no sentido de me concentrar por muitas horas. Eu sei que se eu me esforçar nisso, eu vou me tornar um bom leitor. Eu vou conseguir permanecer focado. Eu não era bom em conversar com pessoas. Eu sempre tive uma predisposição de me comunicar. Eu gostava de conversar com pessoas conhecidas, mas eu não sabia abordar pessoas desconhecidas na rua. E hoje eu consigo fazer isso com tranquilidade. Então não existe nada na face da Terra que você não possa aprender. Você só precisa de algumas coisas. Tomar a decisão, estudar a teoria, colocar em prática e repetir 1 milhão de vezes se for necessário. Você vai ficar bom. Sensacional. Isso aí. O Cristiano Ronaldo não foi um cara talentoso, né? Mas foi o melhor do mundo treinando. Exato. Então tá aí. Uma inspiração pra nós, Patrick, Cristiano Ronaldo. Comparação boa, hein? Cristiano Ronaldo é o meu jogador de futebol favorito. É mesmo? Então tá aí, tem uma similitude aí com certeza. essa história aí. Isso aí, galera. Se você curtiu esse episódio, já curte, comenta, encaminha pro seu amigo, empresário, empreendedor. E se vemos no próximo episódio, tamo junto.